Então, vamos lá, pessoal. Nossa segunda parte da aula, falar sobre a construção do Estado e da nação. Primeiro ponto, é importante ter em mente qual é a diferença que existe entre Estado e nação. Tem diferença, Saulo? Tem, e isso deve ser levado em conta. Vamos lá. O que é uma nação? Nação é quando existe uma área delimitada. Dentro dessa área delimitada, eu tenho uma cultura comum. Posso pensar no idioma, posso pensar em crença, costume, religião, no que você quiser. Mas existe algo comum nesse sentido social que eu estou comentando com vocês. Quando isso acontece, a gente chama de nação. A diferença entre nação e Estado, Estado, país, Estado-nação, tanto faz, a diferença é que num país, além disso, eu vou ter um governo. Ah, então tem que ter um governo? Só tem que ter. Porque se não tem um governo, eu não posso chamar de país, não posso chamar de Estado, não posso chamar de Estado-nação. Vou chamar apenas de nação. Então, nesse sentido, o que a gente pode falar em relação ao Brasil? O Brasil é considerado uma nação? É. É considerado um Estado? Também. Uma vez que o Brasil possui área delimitada? Possui. Possui uma cultura comum dentro do nosso território? Também possui. Possui um governo? Também possui em diferentes esferas, diga-se de passagem, municipal, estadual e federal. Então, isso caracteriza o nosso país como sendo uma nação e como sendo também um Estado, ou país, como queiram chamar. Nesse sentido, qual é o raciocínio necessário? Todo país, todo país, sem exceção, ele é uma nação também, automaticamente. Agora, quando nós falamos em relação a uma nação não significa um Estado. Perceberam a diferença que existe entre elas? Então, levando em conta essa condição, aí sim eu posso comentar com vocês sobre a formação territorial do nosso país, pensando aí desde o período da chegada dos portugueses no nosso território. Olha só. Então, é necessário analisar o histórico. Bem, o nosso país tinha aí em torno, né, segundo historiadores, quem pesquisa bastante nessa área, 5 milhões de indígenas que viviam no nosso país quando os portugueses chegaram. 5 milhões de indígenas. No caso, esses indígenas não tinham essa pretensão de dizer, olha, isso aqui é um território meu, esse outro território é seu, ou seja, fazer com que tivesse esse domínio territorial. Eles estavam no nosso país e o quê? Vivendo, mas não pensando nessa possessão. O que deu grande diferença quando comparado com os europeus, principalmente em relação aos portugueses. Os portugueses, sim, já tinham essa mentalidade de possessão. Então, acabou gerando o quê? Um conflito em relação aos indígenas que estavam aqui, do qual os portugueses queriam ter o quê? O domínio territorial, algo que esses indígenas já não tinham essa ideia, pelo menos pensando aí numa grande área. Claro que pensando numa escala micro, né? Ah, estou ali na minha aldeia, por exemplo, eu vou ter que proteger essa minha aldeia, mas pensando nessa escala macro de dominação, realmente essa condição, essa ideia vieram com os portugueses. Então, pensando nesse sentido, quando a gente começa a analisar essa formação territorial do nosso país, então é visto muito mais pelo ponto de vista o quê? Dos portugueses, quando comparado com o ponto de vista o quê? Dos indígenas que aqui estavam bem antes dos portugueses, diga de passagem. Continuando. Depois, descoberta de ouro e prata na América Espanhola. Isso foi um grande motivador para fazer com que realmente os portugueses começassem a pensar, falaram assim, opa, tem o chamado Novo Mundo diz respeito ao continente americano. Já que os espanhóis conseguiram obter essas riquezas naturais, como ouro e prata, seria interessante eu conseguir também. Quem sabe em certas regiões da América que ainda não estão sendo exploradas pelos espanhóis, eu consiga chegar lá e consiga fazer o quê? Explorar esses recursos. Tanto é que quando a gente começa a analisar, realmente, ainda nos dias de hoje, por exemplo, México ou ainda Peru, são o quê? São grandes produtores de prata, ainda nos dias de hoje. Então, se os espanhóis tiveram um grande proveito em relação a isso, Portugal pensou, falou assim, opa, os espanhóis estão conseguindo aproveitar, por que eu não estou conseguindo? Deixa eu ir lá também para ver se tem. Então,
quando a gente pensa em relação à ocupação do nosso território, um dos grandes motivadores foi justamente esse, já que os espanhóis estão conseguindo fazer esse tipo de exploração, eu vou tentar também. Então vamos lá fazer com que tenha uma ocupação de uma área, quem sabe eu não consiga fazer esse tipo de exploração. Depois, as invasões e ataques de expedições estrangeiras. No caso, depois que o nosso país acabou sendo ocupado, pelo menos na parte litorânea, pelos portugueses, começou a ter o quê? Um ataque também em relação às invasões. Por quê? Quando nós falamos da costa atlântica brasileira, ela tem mais de 7.000 quilômetros de extensão. Então, uma extensão que é gigantesca. É difícil pensar em ocupar toda essa área e proteger toda essa área, ainda mais que eu estou comentando em relação ao século XVI. Então, facilmente começava a ter o que? Invasão nessas diferentes áreas. Então, isso acabou gerando uma motivação para o quê? Para ocupar. Porque se a gente não começar a ocupar essa área litorânea, a costa atlântica brasileira, rapidamente a gente vai acabar perdendo esse território e outras nações podem acabar vir a ocupar, como, por exemplo, os franceses. Chegou até um ponto que os franceses fizeram aliança com os tupinambás para fazer com que tivesse o que essa entrada no nosso país pudesse fazer a exploração do pau-brasil, por exemplo. Então, realmente, um outro grande motivador de ocupação seria o que, pensando nessa proteção da costa atlântica que eu estou falando com vocês, e protegendo a costa atlântica, a partir dali ficaria difícil adentrar-se, até porque a costa pacífica tinha já uma certa ocupação pelos espanhóis. Depois, a crise no comércio de especiarias. Esse daí também foi o que? Um outro motivador. Pensando em relação às Índias orientais, assim chamadas. Portugal começou a perceber que começou a ficar cada vez mais fraco esse comércio com a Índia. Então ele decidiu, falou assim, nossa, tá tão fraco assim o comércio com aquela localidade, esse comércio de especiarias, então realmente a coroa portuguesa precisa se renovar, precisa ter um outro local de exploração para o quê? Para poder arrecadar. Então esse daí acabou sendo um outro motivador que fez com que realmente os portugueses acabassem dominando o nosso território. Depois, Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza ele acabou sendo uma figura de destaque no que tange essa formação territorial do nosso país que eu estou comentando com vocês. Por quê? Martim Afonso de Souza ele saiu então de Portugal, veio até o nosso país e ele tinha um propósito ao chegar ao nosso país. Qual era o propósito dele, Saulo? Pensando em relação à proteção dessa área territorial que hoje conhecemos como Brasil. Então, a função dele era proteger a costa atlântica, principalmente, pensando em relação a essas invasões, tentar ao máximo buscar metais preciosos, ouro, prata, enfim, tentar fazer isso ao máximo e também o que? Povoar, fazer com que essa área tenha um povoamento, porque fazendo dessa forma, você automaticamente acaba protegendo. Porque se não tem pessoas naquela área, está protegendo? Não, está desprotegida. Então, ela tem chance maior de ficar protegida justamente quando tem pessoas. Então, essa foi a grande função, esse grande objetivo do Martim Afonso, por isso que ele teve essa participação quando a gente fala da formação territorial do nosso país. Lembrando que, inicialmente na costa atlântica e depois indo para o interior. Depois, capitanias hereditárias. Também foram fundadas essas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias elas vão nesse sentido, fazer com que as pessoas tenham uma porção de terra, só que se ter essa porção de terra, é importante lembrar que ela pertence à coroa portuguesa. A questão é, você vai ficar nessa terra, você vai povoar essa terra justamente para evitar qualquer tipo de invasão. Então, quando a gente fala de capitania hereditária, muitas vezes pode vir à cabeça de que foram umas terras doadas para uma pessoa poder administrar. Na verdade, essas terras elas ainda eram da coroa portuguesa. A pessoa estava ali administrando no sentido de ocupação. E recebe esse nome, capitania hereditária, porque passa de pai para filho. Então, se tem alguém ali que é da realeza portuguesa e está administrando essa capitania, depois passa para o filho e depois assim por diante. Continuando. Além disso, as sesmarias. Então, além
das capitanias hereditárias, também as sesmarias, e as sesmarias, pessoal, ela vai nesse mesmo sentido, fazer com que a pessoa tenha uma porção de terra, só que falando em sesmarias não é uma obrigatoriedade que ela seja da realeza portuguesa, como o caso da capitania hereditária, mas eu posso pensar que acaba sendo um colono, por exemplo, que tem esse pedaço de terra, e no mesmo sentido, ele vai estar ali, vai estar administrando, não é dele essas sesmarias, conforme eu já havia comentado, mas ele está administrando, ocupando justamente para poder fazer com que tenha uma proteção, não, evite algum tipo de invasão que eu estou comentando com vocês. Então, quando a gente começa a analisar essas considerações de ocupação por meio de capitania hereditária, por meio também das sesmarias, a gente já começa a perceber o quanto isso contribuiu sobremaneira para a concentração fundiária no nosso país. Não é à toa que a desigualdade no que tange a porção de terra é gigantesca, ou seja, uma quantidade enorme de brasileiros, infelizmente, não possui terra, nem sequer 1 metro quadrado. Por outro lado, uma pequena porção de brasileiros possui uma quantidade gigantesca de terra. Então, quando a gente começa a pensar nessa disparidade no que tange a concentração de terra, isso acontece o quê? Desde o período colonial no nosso país. Diga-se de passagem, as sesmarias, ela ocorreu até por volta do século XVIII, XIX. Então, ficou o quê? Muito tempo com esse sistema de fazer com que um colono tivesse esse domínio e, a partir daquilo, começasse o quê? A explorar. Então, nos primeiros anos, pensando na ocupação do nosso território por meio dos portugueses, teve esse sentido que contribuiu para fazer com que tivesse o quê? Uma expansão territorial e essa formação que a gente conhece como Brasil. Ainda em relação ao Martim Afonso de Souza, é importante lembrar que ele tinha essas funções e também ele começou a pensar em atividades o quê? Em atividades econômicas para poder ocupar e a partir delas o quê? Conseguir lucrar. Então, ele acabou fazendo com que tivesse a primeira plantação de cana-de-açúcar no nosso país, bem como a primeira fundação de engenho, foi graças a ele. Então, a partir dessa economia, realmente começava a fazer com que a coroa portuguesa conseguisse obter o lucro. Além disso, é importante comentar com vocês também o que os diferentes chamados ciclos econômicos no nosso país, porque eles também contribuíram sobremaneira para fazer com que o nosso país começasse a ter o desenho, vamos falar dessa forma, o desenho territorial que a gente conhece hoje. Olha só. Então, entre eles, a gente pode comentar sobre o pau-brasil. Por mais que alguns acabam comentando que o pau-brasil não pode ser considerado um ciclo econômico, haja vista que o pau-brasil ele ocorreu num período anterior à colonização de fato, um período chamado de pré-colonial, mas não dá para negar que o pau-brasil ele teve grande participação quando nós falamos sobre essa ocupação, sobre essa formação territorial. Então, se a gente for parar para analisar meados de 1500 até meados de 1530 aproximadamente, que começou a ter o quê? O corte do pau-brasil para poder utilizar essa madeira. A partir dessa madeira, fervia-se, conseguia ter uma tinta numa coloração avermelhada para poder o que? Tingir o tecido. Tanto é que acabou utilizando os indígenas como escravos para poder fazer o corte do pau-brasil e assim esse pau-brasil ser mandado para Portugal e a partir dali, conforme eu disse, todo esse processo de tingimento. Então, se é considerado um ciclo econômico ou não, aí, pessoal, é bastante particular essa visão. E, conforme eu havia comentado, é impressionante o quanto muitos realmente dizem que não, porque é um período anterior ao período colonial, é chamado período pré-colonial. Mas, quando a gente começa a pensar nessa ocupação, nessa formação territorial, não dá para negar que o pau-brasil acabou tendo destaque. Depois, além do pau-brasil, a gente fala do quê? A gente fala da cana-de-açúcar. Aí sim, a cana-de-açúcar teve uma enorme importância no que tange essa ocupação. E várias vantagens em relação a essa cana-de-açúcar. Primeiro ponto, a produção de açúcar, ela já era conhecida na Europa. Então, seria um produto fabricado que os europeus iriam consumir. Então, isso é uma grande vantagem. Segunda vantagem, os portugueses já tinham uma certa experiência no plantio de cana-de-açúcar, uma vez que, quando a gente começa a analisar a origem da cana-de-açúcar, ela é proveniente do Sudeste Asiático.
mas devido às condições pedológicas, climatológicas, do solo, do clima do nosso país, acabou sendo também favorável o plantio da cana-de-açúcar. E, a partir disso, fazia com que fosse comercializado essa quantidade de açúcar em diferentes partes, principalmente quando a gente analisa a Europa. Então, a partir disso, começou a ter o quê? Uma ocupação litorânea para o quê? Produzir esse açúcar e fazer com que esse açúcar fosse o quê? Comercializado. Tanto é que o ciclo da cana-de-açúcar ele teve um período bastante expressivo e chegou ao ponto do quê? De decadência também. A essa aula, quando a gente fala sobre a decadência da cana-de-açúcar, foi quando houve a chamada União Ibérica. Essa União Ibérica fez com que a Espanha tivesse domínio sobre Portugal, mas não apenas sobre Portugal, mas também em cima de suas colônias. Tanto é que, quando a gente fala sobre a cana-de-açúcar, a companhia holandesa começava a ser responsável mais pela comercialização deles, o plantio, comercialização. Só que aí, com essa União Ibérica, o que os espanhóis fizeram? Acabaram expulsando essa companhia holandesa. Aí os holandeses pensaram, você não quer que a gente fique aqui? Tudo bem, a gente vai para outro lugar. Aí foram para onde? Foram para as Antilhas. Antilhas, Caribe, enfim, pensando na América Central, na parte insular, aquele conjunto de ilhas na América Central, e começaram a plantar a cana-de-açúcar. E deu certo? Deu super certo. Até porque as condições climáticas, pedológicas, não tinham tanta diferença assim. Então, a companhia holandesa teve muito sucesso. Resultado, Portugal, no caso, né, que dessa União Ibérica, era a Espanha. Não conseguia competir com a comercialização dessa companhia holandesa, o que fez com que o ciclo da cana-de-açúcar entrasse em decadência. Só que aí, novamente, pensando numa ocupação territorial, é necessário o quê? Se reinventar. Então, se na cana-de-açúcar não está dando certo, a gente precisa buscar uma outra forma de poder fazer com que a economia seja sustentada. É importante lembrar também que, apesar de receber esses nomes, ciclo da cana, ou cana-de-açúcar, ouro, e assim por diante, quando fala-se ciclo, dá essa ideia o quê? Cíclica, que ficou presa em um período. No entanto, quando a gente começa a analisar, por exemplo, a cana-de-açúcar, o nosso país ainda é referência internacional no que tange a comercialização. Até porque, simplesmente, o Brasil é o maior vendedor de açúcar do mundo, ainda nos dias de hoje. Continuando. Depois, nós podemos ainda falar em relação ao quê? A condição do gado. O gado teve importância, Sal? Nossa, e como teve importância? Conforme eu já havia adiantado, se existiu uma queda, uma decadência desse período de exploração canavieira, foi necessário que arrumaram outro meio econômico e visualizaram que na criação de animais seria algo rentável. Vale lembrar que quando nós falamos gado, gado, pessoal, significa conjunto de animais. Muito cuidado, porque fala gado, automaticamente a cabeça vem o quê? O bovino. Mas não é. Gado significa conjunto de animais. Então, em relação a esse conjunto de animais, poderia ser gado? Poderia ser ovelha, poderia ser cabra, independente. Mas fazendo o quê? Essa pecuária, assim chamada, essa criação, isso também acabou sendo uma outra forma econômica. Haja vista que, ao aproveitamento do leite, ao aproveitamento da carne, ao aproveitamento do couro, então começou a ter o quê? Uma dinamização econômica por conta desse produto. Também começou a ter o quê? Uma marcha para o oeste. O oeste, Saulo? Sim. Até agora eu comentei com vocês o quê? A região litorânea. Então, com essa marcha para o oeste, fez com que essa criação chegasse até o Rio São Francisco, por exemplo, e a partir dali começasse a ir para até outras regiões. E chegando a partir do São Francisco, que está localizado, a nascente dele no estado de Minas Gerais, começaram a fazer o quê? Outras investigações para saber se tinha algo mais rentável do que a criação de gado para poder explorar. O que foi o resultado? O ciclo do ouro. Ciclo do ouro, ciclo da mineração, como queiram chamar. Então, esse acabou sendo o resultado. Então, eu posso afirmar que o gado ele acabou sendo o que? Uma ponte entre o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro. Olha só. Então, o próximo, falando em relação a esse ouro, ciclo do ouro, como queiram chamar, o que acontece? O que acontece com o ciclo do ouro?
nessa exploração, realmente foi um período que a coroa portuguesa se enriqueceu mais rapidamente. Estamos falando de ouro. A gente visualiza aí o preço do ouro na atualidade ainda é muito alto, até porque é um produto muito caro, é um produto muito raro, é um metal raro, assim como a prata. E no caso, o ouro até mais, muito mais na realidade do que a prata. Então foi um período que a coroa portuguesa, o que aconteceu com ela, ela se enriqueceu muito rapidamente. Foi um período também onde começou a ter uma quantidade maior de povoamento, até porque as pessoas iam em direção a essa região mais central do Brasil, inicialmente Minas Gerais, mas eu posso pensar também em Goiás, em Mato Grosso, justamente para poder fazer essa exploração, essa mineração por parte desses metais preciosos que eu estou comentando com vocês. Então, as pessoas começaram a ir até lá, começou a ter um povoamento bastante grande, também possibilitou uma integração no que tange a costa atlântica brasileira com o interior do nosso Brasil. Então, começou a fazer o que? Uma ponte em relação a essa ocupação territorial. Isso acabou tendo grandes diferenças quando a gente começa a pensar o que? Na ocupação territorial. Ah, Saulo, é por isso que você comentou o quanto os chamados ciclos econômicos no nosso país, eles contribuíram com essa formação territorial. Exatamente isso que eu estou batendo na tecla, foi o que aconteceu. É importante levar em conta também que quando a gente fala sobre o ciclo do ouro, o ciclo da mineração, foi um momento onde as camadas sociais elas acabaram ficando mais estratificadas. Então, se anteriormente a ele nós tínhamos o dono do engenho e as pessoas que trabalham para esse dono de engenho, ou seja, os escravos. Só que aí com a mineração isso começou a ficar um pouco mais dividido. Ainda era bastante nítido a diferença quando nós pensamos em relação à desigualdade social, mas começou a ficar um pouco mais estratificado. Aí em relação ao ciclo do ouro, né, claro que eu não vou entrar nesse mérito, até porque isso daí fica com o professor Marco Túlio. Pensar em relação à Inconfidência Mineira, porque tinha uma cobrança muito alta em relação aos impostos, a população se revoltou e assim por diante. Só que aí, quando nós pensamos no ciclo do ouro, ele também chegou no período do quê? De decadência. E o que aconteceu, Saulo, para ter essa decadência? No caso, era uma questão mais tecnológica, se for para analisar. Porque ainda existia ouro na região? Ainda existiu e ainda existe na realidade. Só que são certas profundidades que, para a época, o recurso tecnológico não possibilitava. Ah, então por isso que não tinha como explorar. Exatamente. Então acabou entrando em decadência por contas tecnológicas. Depois, além disso, é importante também ressaltarmos quando falamos o que sobre o algodão. Ah, essa aula, opa, acabei de mencionar. Então, se chegou ao ponto que o ciclo do ouro teve essa decadência por condições tecnológicas, mais uma vez, precisaria buscar o que? Outras formas para poder acabar arrecadando recursos à coroa portuguesa. Então, uma alternativa muito boa foi por meio do que? Do algodão. Até porque é necessário analisar o que? O contexto. No caso, quando a gente fala em relação ao algodão, era uma época do qual estava acontecendo a Guerra Civil Americana. Guerra de Secessão, se vocês preferirem. Ah, essa lá numa guerra usa muito algodão, seja para fazer a farda, seja para fazer lá o curativo. Exatamente. Além disso, também acabava sendo um produto muito utilizado na Europa. Então, fez com que diversas partes do nosso país começassem a plantar o algodão, com destaque para o estado do Maranhão. Podemos pensar ainda no Ceará, na Bahia, podemos pensar no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e até mesmo no estado do Pará. Foram as regiões que começaram a ter destaque em relação a essa produção. Tanto é que chegou um período que era o principal produto exportado no nosso país. Tá brincando, Sal? Não, chegou a esse ponto. Tanto é que ele acabou ficando conhecido como ouro branco, o algodão. E, novamente, apesar de ser chamado de ciclo, que eu estou comentando com vocês, o quanto contribuiu com essa formação territorial, o Brasil, na atualidade, se destaca ainda pela produção do algodão a essa roupa, inclusive o nosso país está em segundo lugar naquele que tem a produção de algodão, só perde para os Estados Unidos. Então, Estados Unidos, Brasil, Índia. O Brasil conseguiu passar a Índia em relação a essa produção de algodão.